E aí, pessoal, tudo bem? É uma alegria a gente conseguir parar um pouquinho para estudar a palavra de Deus, né? Poder ler a palavra de Deus. E a gente vai dar continuidade agora com Samuel, capítulo 3, tá? De novo, vou reforçar ainda. Se você não viu os episódios anteriores, né? Você tem que ler o capítulo 1, lê o capítulo 2, assista o vídeo 1, o vídeo 2, para você poder, então, participar agora dessa próxima fase, que é o capítulo 3, que você entenda o contexto todo, né? Então, vamos lá. Onde a gente parou? Recapitulando um pouquinho, né? A gente falou sobre a história de uma mulher chamada Ana, que tinha feito um voto com Deus, né? Que ela não podia ter filhos. E como ela não podia ter filhos, ela fez um voto que se ela tivesse filhos, ela ia entregar então esse filho para ser trabalhar no santuário, né? E esse filho nasceu e esse filho se chama Samuel, que é o nome do livro, ok? E aqui, ó, eu separei um desenho só para a gente visualizar a situação. Samuel, ele foi levado muito pequeno. Alguns estudiosos, eles entendem que ele foi em torno aí de uns 5 anos, mais ou menos, de idade, essa faixa, 5, 6 anos de idade. Então, foi dentro desse contexto que começa o capítulo 3. A gente viu também no capítulo 2 que Eli, que é esse sumo sacerdote, né, do desenho aí que está abraçado com Samuel, ele, ele tinha dois filhos, que era Ofni e Finéias, e eles eram filhos que davam muito trabalho, e o problema é que eles eram sacerdotes lá no santuário, né? E então Samuel ele entra dentro desse contexto na vida de Eli, na vida lá das pessoas ali de Siló e no meio do contexto do povo de Deus, né? Aí o que acontece? O capítulo 3, olha o que apresenta para a gente. Logo no comecinho, fala assim que o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. Eu vou destacar isso aqui para a gente, porque é muito importante. Você já vai entender o porquê. Eu e minhas linhas tortas aqui, né? Mas vamos lá. Espera aí, vou pegar esse daqui. Não briguem comigo. Aqui, o marca-texto. Então fala que a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias e que não havia nenhuma visão aberta. Vamos entender um pouquinho esse contexto aí. A gente comentou no primeiro vídeo, no capítulo 1, de que antes dessa fase que vai começar dos reis, Deus tinha os seus profetas, né? Seus patriarcas, profetas, juízes. E agora, nessa fase que tem o sumo sacerdote Eli, que cuidava lá do santuário, a Bíblia diz no verso 1 que a palavra do Senhor ela era preciosa naqueles dias e que não havia nenhuma visão aberta. Como a gente tem que entender isso aí? E o que Deus me chamou a atenção nesse aspecto? Entenda que Deus transmite a sua vontade através dos profetas, né? Deus levanta profetas e esses profetas, então, eles transmitem na linguagem humana aquilo que Deus quer para o seu povo. Porém, a Bíblia diz que essa palavra profética, né, o dom de profecia, ela já fazia tempo, era rara, ela era preciosa naqueles dias porque já fazia muito tempo que não tinha esse dom manifesto entre o povo, né?
Então, a gente pode falar que foi um período onde estava ocorrendo o quê? Um silêncio por parte de Deus, né? E, e é fácil a gente, às vezes, até entender um pouco o porquê desse silêncio, muito por conta também da condição que o povo de Israel estava, né? A gente leu no capítulo 2, no vídeo anterior, que o povo de Deus ele começou a se desviar e que eles não estavam mais. Deixa eu até pegar o termo que, que foi usado na questão, no capítulo 2 fala assim, eu estou lendo o capítulo 2 no verso 24, no finalzinho, que fala assim, vós fazei com que o povo do Senhor transgrida, né? Então, isso estava acontecendo, o povo de Israel começou a transgredir os mandamentos do Senhor de forma consciente, e isso foi trazendo afastamento. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação, né, entre nós e Deus. E mais uma vez, por conta dos pecados, por conta de N motivos, Deus estava em silêncio, né? E por que isso me chamou bastante atenção? Primeiro que, trazendo hoje, né, os nossos dias, às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, né? As coisas estão acontecendo, por exemplo, a gente teve pandemia, tem guerra acontecendo, a gente tem várias situações ocorrendo, e às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, Deus não vai fazer nada, Deus não se revela, Deus não. E aí? E às vezes parece que os cristãos eles são como se tivesse sido enganados, sabe? Como se o ateísmo, por exemplo, tivesse razão e que as pessoas olham para a gente e falam assim: ah, vocês vivem num mundo de fantasia, vocês adoram um Deus que nem existe, nem sequer existe, né? Porque as pessoas não escutam a voz de Deus, não sabem como que Deus se manifesta. E hoje em dia a gente às vezes escuta o que? O silêncio por parte de Deus em várias situações. E naquela época, na época do sumo sacerdote ali, naquela situação, 1000 anos mais ou menos antes de Jesus vir à Terra, ou seja, a gente está falando de 3000 anos atrás, mais ou menos, ele também não tinha essas revelações por parte de Deus, e isso me chamou a atenção para alguns versículos. Um deles, eu anotei aqui, que é esse aqui, ó, que é Salmo, capítulo 10, verso 1. O outro é o Salmo 94, verso 7. E 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 7, mas acho que só o de 3 a 4 acho o suficiente. O Salmo 10, verso 1, fala assim: ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te esconde em tempos de aflição? E às vezes a gente faz essa mesma pergunta, né? A gente se pergunta, Deus, por que, Senhor? Tá acontecendo tanta coisa às vezes na minha vida e Deus parece que como se ele não tivesse se importando com a gente, né? Então, por que, Deus? O Senhor está tão longe, por que ele se esconde em tempos de aflição? Eu não sei se você já viu, é uma historinha muito antiga já, olha, desde que eu sou criança, eu sempre ouvi falar nessa história. Era bem comum, por exemplo, em calendários antigos, assim, você tinha, pessoas tinham nas casas uma historinha que falava assim, pegadas na areia. Talvez escreve nos comentários aí se você já viu ou não. Se você não viu, pode me falar que eu já sou velho, não tem problema. Mas se você tem, assim como eu, há quase 40 anos aí, você com certeza já viu alguma coisa parecida com essa história de pegadas na areia, que conta a história então
de um rapaz que está passando por... Eu não lembro direito, mas que conta a história de um rapaz que está passando por várias lutas, no meio de uma tempestade e tal, e ele está andando com Deus. Ele está andando com Deus. Só que quando chega a tempestade, ele se vê sozinho. Ele se vê sozinho e ele está andando então na praia e ele olha para trás, ele vê as pegadas na areia e ele vê que no momento difícil da vida dele, as pegadas não estavam lá, as pegadas de Deus, só estava a pegada dele porque ele ficou sozinho. E no final da história, Deus conversa com ele, Jesus conversa com ele e fala: não é, meu filho, nesses momentos difíceis, não é que são suas pegadas aí. Nesses momentos difíceis, era eu que estava levando você no colo, e as pegadas que estão ali são minhas, né? Então, era uma história bem bonitinha, eu não lembro direito como é que era, mas eu lembro que o título dela era Pegadas na Areia, se não me engano. E esse versículo, ele lembra muito esse contexto dessa história, né? Pegadas na areia. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te esconde em tempos de aflição? E às vezes a gente não entende que Deus está lá mesmo no meio da aflição. Que nem, por exemplo, quando Daniel, né? Daniel não, os amigos de Daniel foram levados então lá para uma fornalha ardente. Deus estava lá. Deus estava lá, né? Deus às vezes não impede você de ir para a fornalha, mas ele estará lá junto com você. Então, lembre-se disso. Eu não sei o que você está passando hoje na sua vida, em todos os aspectos, no aspecto financeiro, no aspecto amoroso, profissional, espiritual, mas a única promessa que a gente tem é que Deus, ele não está longe. É nesse momento que você acha que Deus está longe, que Deus está mais perto de você. Isso é fantástico, a gente lembrar disso na Bíblia. Um outro versículo também que fala é Salmo 94, verso 7. O que diz Salmo 94, verso 7? O Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. E eu achei bem interessante esse versículo também, porque muita gente tem essa percepção, né? Tipo assim, a pessoa escolhe o rumo da vida dela, fala assim, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de nada disso, quero aproveitar minha vida aqui, ó. Porque no final na concepção da mente dela, às vezes a pessoa até acredita em Deus, tá? Eu não estou falando de pessoa que é agnóstica ou que é ateu. Eu estou falando de uma pessoa que acredita em Deus, mas a percepção dela de Deus é muito vazia, muito fraca. Então ela fala assim: Deus não liga para isso não que eu estou fazendo. Deus não vai se importar se eu fizer isso ou aquilo. Deus não está nem aí para mim. Tem gente que tem uma percepção de que Deus é um Deus como se fosse alguém que deu partida num relógio, saiu andando e deixou o relógio lá funcionando. Deus, o Senhor não está vendo, Deus de Israel não vai ficar sabendo disso, isso aí não importa. Ou também no contexto de que não importa o que eu vou fazer, ninguém vai ficar sabendo e Deus não vai ficar sabendo, mas na verdade Deus vê todas as coisas. E por fim, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. E aqui Pedro, ele está comentando sobre os nossos dias, né? Os nossos dias e como que as pessoas iriam se comportar, alguns argumentos de algumas pessoas. E Pedro fala assim, olha, primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias, ou seja, aqui, ó, últimos dias, a gente está falando dos nossos dias, eu creio que a gente está vivendo nos últimos dias. Vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão fazer o quê? Zombar de vocês. Ou seja, vai aparecer pessoas nos últimos dias que vão zombar. E eles vão zombar dizendo o quê? Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Ou seja,
Nos últimos dias iam aparecer pessoas zombando da fé, zombando das coisas de Deus, e dizendo, nossa, você está falando da volta de Jesus, ele prometeu que ia voltar, olha, meu bisavô falava isso, meu avô falava isso, meu pai falava isso, e você continua acreditando nessa besteira de que ele vai vir, que ele vai voltar. Olha, tudo continua do mesmo jeito, para que se preocupar com isso aí? E as pessoas vão zombar disso. Quando as pessoas falarem isso para você, lembre-se que isso aí é uma profecia. E muito do motivo das pessoas zombarem disso e falarem que tudo continua do mesmo jeito que como sempre estava, é por conta do quê? Por conta do silêncio que Deus está. Às vezes dessa aparência de silêncio que Deus faz sobre a humanidade. Às vezes as pessoas têm a percepção de que Deus não está nem aí mais para a Terra e que não está vendo as injustiças, não tá vendo as coisas que estão acontecendo. Mas não é bem assim. E nos dias de Samuel também não foi diferente. A Bíblia diz, e eu vou ler aqui de novo. Espera aí. Aqui. A palavra do Senhor era preciosa naqueles dias e não havia nenhuma visão aberta. E o que aconteceu? Lembra que os filhos de Eli eram rebeldes? E no capítulo 2 a gente viu que um mensageiro de Deus apareceu ali para falar com Eli, falando, olha, você foi reprovado na sua missão e Deus então vai levantar um outro profeta, né? Vai levantar um outro sacerdote fiel. E quem que era esse sacerdote? Era Samuel, mas Eli não sabia até então. E a gente está falando de Samuel, que era uma criança, né? E o que a Bíblia diz aqui no capítulo 3? Fala que Samuel, ele foi dormir, né? E quando ele foi dormir no quartinho dele, Deus falou com ele. Alguns teólogos entendem que Samuel ele tinha por volta aí de menos de 10 anos quando aconteceu isso. A Bíblia mostra, às vezes, algumas sequências de coisas que, às vezes, a gente tem a percepção de que aconteceu tudo em seguida, né? Por exemplo, Ana levou o filho, em seguida Deus repreendeu os filhos de Eli, em seguida Deus falou com Samuel, mas não necessariamente foi tudo, tipo assim, no dia anterior, no outro dia, no dia seguinte, não é bem assim, às vezes existem intervalos de tempo que às vezes a Bíblia não deixa muito bem clara isso, mas a Bíblia conta de forma cronológica isso. É que a gente, às vezes, na leitura, às vezes a gente não percebe, né? Mas existe, às vezes, um intervalo de anos de um capítulo para o outro, né? Mas, enfim, Samuel, então, era uma criança ainda, isso é fato, ele era uma criança, e ele estava dormindo, e Deus falou com ele. E é interessante que quando ele chamou, olha aqui, vamos ver. E o Senhor, chamou Samuel, né? E ele respondeu: Aqui, aqui estou eu. Acontece o seguinte, que quando Samuel ele respondeu: Aqui estou eu, ele não achou que era Deus, Samuel. Ele correu para quem? Para Eli. Ele achou que era Eli. Ele não achou que era Deus que estava falando com ele. Eu separei até uma imagem aqui para mostrar. Então, olha que legal. Samuel ainda é criança, ele escuta a voz de Deus, mas ele não sabia ainda que era a voz de Deus. E chamando Samuel, ele fala, eu tô aqui. Aí ele corre lá para no sumo sacerdote, né? E, e fala, o sumo sacerdote, o que o senhor precisa? Estou à disposição aqui. Aí o Eli fala assim, eu não te chamei, eu não te chamei não, vai lá dormir, menino, vai dormir. E a Bíblia apresenta 3 vezes que isso aconteceu. E uma das vezes, Eli, o sumo sacerdote, ele percebe que na verdade era Deus que estava falando
com Samuel? Era Deus. E aí ele orientou Samuel. Ele falou assim: Samuel, próxima vez que você for escutar, se for te chamar, for chamar você, você fala assim. Vamos achar esse versículo aqui. Eu não lembro onde que está exatamente, mas é legal, é bem legal. Ó, ele se levantou e foi para Eli e disse: Isso foi já a terceira vez. Ó, terceira vez, tá vendo? Quando ele foi falar com Eli. E aí, ó aqui que eu falei, ó. Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Tá vendo que Samuel ainda era criança? Aí Eli, por isso disse Eli a Samuel: Vai e deita-te. E sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. Então, fica imaginando, né? Samuel naquela ansiedade. Peraí, então quem falou comigo foi Deus, foi Deus, foi Deus, ainda mais naquela inocência, sabe, de criança. Deve ter sido fantástico essa experiência. E eu imagino que ele deitou, mas ele não conseguiu dormir, né? Sabe, criança, que nem quando tá com aquela ansiedade de, por exemplo, no dia seguinte ir para aquela festa não, aquele passeio na escola no dia seguinte, que tem um ônibus de viagem que vai sair, a criança nem dorme direito, ela já deixa arrumadinho todas as coisas ali, naquela ansiedade de querer ir, né? Eu imagino que quando Samuel, quando Eli falou para ele, fala, quem está falando com você não sou eu, é Deus que está falando com você. A próxima vez que você se deitar e se caso te chamar, pode ter certeza que é Deus que está falando e você vai falar, olha, teu servo está ouvindo. Então, imagino que ele deitou, mas não conseguiu dormir direito, não. Ele ficou lá em prontidão. E a Bíblia fala que quando ele se deitou, olha o que aconteceu. E o Senhor veio e levantou-se, chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu, fala, pois teu servo ouve. Então, naquele momento, Deus, então, foi a primeira vez que Deus fala com Samuel. Foi o primeiro contato, a primeira experiência que Samuel teve com Deus. Inclusive, no verso 7, olha que fala aqui. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Ou seja, nesse momento, no verso 9, né, ou melhor, no verso 10, né? Foi ali o primeiro contato que Deus teve com Samuel de forma visível, né? Ou melhor, audível, se eu posso falar assim. Então, foi essa manifestação, essa revelação, o dom de profecia naquele momento que Samuel estava recebendo. E aí, o Samuel, ele recebe algumas... Olha aqui outro desenho, né? De Samuel recebendo o chamado de Deus, respondendo, teu servo te ouve, né? São ilustrações, né, que nos ajudam a entender um pouquinho o contexto. E é interessante porque Deus ele dá uma palavra não muito boa, né? Isso já tem uma lição também para a gente, porque a gente tende a falar de que vindo de Deus só vai vir notícias boas, né? Samuel devia estar naquela ansiedade, Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, o que será que ele vai falar de legal, interessante, de bom? Mas no final, a mensagem que ele tinha para Samuel não era uma mensagem muito agradável. E às vezes Deus ele age assim com a gente, né? Às vezes a gente vai na igreja, a gente lê um livro, a gente lê a Bíblia, e às vezes a gente quer uma palavra só de conforto, sabe? A gente quer só uma palavra para massagear o nosso ego, né? Não massagear o ego, mas para a gente se sentir bem, né? E a gente vai naquela pureza, naquela alegria que nem Samuel tava de querer escutar a palavra de Deus, mas nem sempre a palavra de Deus ela vai ser aquilo que a gente quer escutar.
E aí está o grande divisor de águas no mundo religioso, porque tem muita gente, infelizmente, que está procurando igreja, procurando denominações que lhe falem apenas coisas agradáveis, né? Apenas coisas que elas querem ouvir. E isso é um problema, porque Deus não age dessa forma. Deus tem hora que ele vai te falar palavras de bênçãos, palavras de que você vai ficar muito feliz com aquilo, mas vai ter hora que Deus vai falar coisas para você que você, na verdade, se você pudesse, você deletava. São, às vezes, momentos que Deus te pede alguma coisa que você não queria fazer, ou quando Deus te pede alguma coisa que você não queria escutar de jeito nenhum. Pega, por exemplo, o caso de Abraão, né? Abraão estava lá na tenda dele e tal, de repente veio a palavra de Deus para ele, só coisa boa. Teve uma vez que Deus falou com Abraão e falou assim: olha, conta as estrelas, essa aí vai ser sua descendência, você vai ser pai de muitas nações, você vai ter muitos filhos, ô glória, só notícia boa. Só que em outro momento, anos depois, em outra situação, o mesmo Deus chama o mesmo Abraão e fala: ó, pega o teu filho e mata para mim. Isso tem muita lição para gente, né? Que Deus, ele é um Deus que ele vai te tratar como um pai. E o pai, ele é assim com o filho, né? O pai, ele não só fala coisa boa pros seus filhos. O pai, ele adverte também, né? Ele corrige. Ele fala coisa que às vezes um puxão de orelha, né? Que às vezes a gente vai na igreja, a gente lê algumas coisas nos livros, na Bíblia, e a gente sabe que Deus está puxando a nossa orelha, mas é para o nosso bem. Mas voltando aqui, Samuel, então, ele tinha escutado a profecia, né? E ele falou assim: olha, naquele dia cumprirei contra ele. A mensagem que Samuel estava recebendo não era especificamente para Samuel, né? Deus já estava começando a abrir os olhos para Samuel. Samuel vivia naquele lar, ele sabia como que eram os filhos de Eli, que eram Ofni e Finés, os sacerdotes. Ele também deve ter ouvido toda a má fama que estava acontecendo, a forma como era levado o culto, mas ele se permaneceu fiel, né? Olha como é que é interessante. Samuel, ele poderia, por mais jovenzinho que ele era, ele poderia falar assim: ah, Deus não está aqui. Imagina que Deus está aqui, né? Num lugar desse, num ambiente desse aqui, desviando oferta de Deus, os sacerdotes aqui se deitando com as mulheres, fazendo tudo coisa errada. Deus não vai estar aqui. Só que olha como é que é. Deus não só estava, como estava observando tudo e estava cuidando daquela situação. Nada foge do controle de Deus, né? Às vezes a gente passa em situações na nossa vida que a gente acha que fala assim, Deus não está aqui nessa casa, né? Essa casa só tem briga, só tem discussão. Eu todo dia é discussão ali, discussão aqui, é dificuldade, é luta, é pecado aqui, pecado lá, mas Deus estava ali, Deus estava vendo toda aquela situação. E para o seu servo fiel, que era Samuel, mesmo no meio daquela casa cheia de problemas, Deus honrou com Samuel, e essa é uma lição muito grande para mim e para você hoje. Se você está num lar, numa igreja que tem problemas, ou não importa, você tem que fazer a sua parte. A sua parte. Essa é a lição, né? Então Deus fala para Samuel: olha, a mensagem que eu tenho para você, na verdade, é contra Eli, né? A respeito da sua casa. E Deus fala que ele levaria o que? Ao cabo, ou seja, ao fim. Porque chegou o momento, ó, ele disse que julgaria sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, né? Porque os seus filhos fizeram civis. E ele fez o quê? Ele não os refreou. Ele não chamou a atenção deles. Ou melhor, ele até chamou a atenção, mas ele não foi com um pulso forte, sabe? Ele não teve firmeza, né? E às vezes, dentro dos nossos lares, a gente como pai,
como mãe, a gente tem que se impor sim, sabe? A gente tem que ter hora, tem que saber com quem está saindo, tem que saber o que está mexendo no celular, se é idade para ter celular ou não, a gente tem que ter firmeza sim. A gente tem que se impor como pai, porque a responsabilidade dos filhos são dos pais. Foi um presente que Deus deu para a gente, mas pertence ao Senhor. E Deus entrega os filhos como uma responsabilidade. Se os filhos eles vão se perder lá para frente, aí é eles. Aí é uma decisão deles. Mas a gente, como pai e mãe, a gente tem que ser firmes. É como aqui diz, né? Refrear. Tem que refrear. E esse foi o puxão de orelha e a mensagem que Samuel estava recebendo com respeito a Eli e a sua casa, né? E é engraçado que quando Samuel ele escutou essa mensagem, né? Deus terminou de passar a mensagem profética para ele sobre essa situação. Imagina, se ele tivesse, ou melhor, se Samuel tivesse recebido uma notícia muito boa, você acha que ele ia ficar lá deitado lá, ou você acha que ele ia sair correndo para contar para ele da mesma forma que ele foi lá falar, você me chamou? Você não acha que Samuel ia sair correndo assim que ele tivesse recebido a visão, a revelação de Deus, ele não teria corrido lá para falar com ele? Com certeza, mas eu não tenho dúvidas, né? Quando é uma notícia boa, em qualquer área da nossa vida, a gente quer contar para as pessoas, a gente quer compartilhar, né? O exemplo, se você recebe uma promoção no seu serviço, você vai estar ansioso para chegar, um exemplo, na tua casa para contar, partilhar para sua esposa, pelo menos deveria, tá? Você tem que, você vai ficar tão feliz que você vai querer compartilhar. Agora, como a mensagem que Samuel recebeu era uma mensagem não não era uma mensagem nada boa de repreensão, Samuel ele ficou quietinho, ele ficou pianinho, né? Olha o que a Bíblia diz, fala assim, Samuel permaneceu deitado até amanhã e abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Você está entendendo a situação? Ele ficou lá deitado, ele se demorou. Talvez os hábitos de Samuel eram diferentes, né? Todos os dias ele tinha aquela rotina de acordar bem cedo. Eu não tenho essas informações, mas de repente ele tinha a rotina dele de meditação, acordar bem cedo, tal, e fazer as coisas para ele, preparar alguma coisa. Mas naquele dia foi diferente. A Bíblia faz questão de falar que ele permaneceu deitado até de manhã. E com certeza não foi por preguiça, foi por conta que ele sabia que quando Eli fosse ver ele ia lembrar do que aconteceu na noite anterior, né, na madrugada anterior, e ia perguntar, falar, e aí, Deus falou com você ou não falou? E se falou, o que falou? Então ele ficou querendo adiar essa conversa e de repente fazer com que ele, que já era um senhor de idade, esquecesse aquela situação. Mas como diz, né? E Samuel temeu apresentar a visão. Então Eli chamou Samuel. Não adiantou. Ele tentou se demorar na cama, ele tentou enrolar e desvia para cá, desvia para cá, desvia o olhar, desvia. Sabe aquela situação que você está evitando ter uma conversa com alguém e aquela pessoa percebe e fala assim: peraí, vem cá. E foi exatamente isso que ele fez. Ele chamou Samuel e disse: meu filho. E ele respondeu: aqui estou eu. Vem cá, meu filho, vem cá, aqui estou eu. E ele fala assim: que coisa é que o Senhor te disse? O que Deus te falou? Aí ele ainda fala assim: rogo que não oculte a mim, né? E não quero que você esconda nada de mim. Ele notoriamente percebeu que Samuel estava estranho, né? Imagina,
Samuel, ele já vivia ali provavelmente há algum tempo, e Eli tinha consideração por Samuel como se fosse um filho. E a gente sabe quando o nosso filho, nossa filha, tá estranho. Eu de bater o olho nas minhas filhas, eu sei quando elas estão com febre, quando elas estão de situação A, B, eu sei. E Eli, que tinha Samuel como um filho ali para ele também notou que Samuel estava estranho com ele. E aí falou: não esconda nada de mim, fala para mim, o que aconteceu, né? Eu quero saber, qualquer coisa, né? E a Bíblia fala que Samuel contou tudo para ele. E cada detalhe, contou tudo, abriu o jogo para ele, abriu o jogo para ele. E sabe qual foi a reação de Eli? A reação de Eli foi assim: e o Senhor que ele faça o que lhe parecer bem. Ele falou mais ou menos assim, Deus que sabe, né? Deus que sabe. Ele poderia de repente ter se arrependido e ter chamado seus filhos, falou, gente, eu veio o mensageiro um tempo atrás falando que ia acontecer isso, no capítulo 2. Depois, vocês estão sabendo o que aconteceu, Deus chamou a criança aqui, Samuel, e Deus deu revelação do que vai acontecer com vocês e tal. E vamos rever a nossa vida espiritual, vamos nos consagrar, vamos se colocar a nossa vida em ordem, vamos fazer uma reforma, um reavivamento espiritual na nossa casa. A gente poderia fazer alguma coisa aqui para tentar reverter essa situação, mas não, ele não fez isso. A câmera ficou meio travada aqui, né? Não tem problema. Pera aí, tô tentando voltar aqui. O computador aqui tá meio lento, né? Mas voltando. Então, Eli... Pera aí, tá. Opa! Se vocês vissem como tá meu computador, gente. Pera aí. Eu não sei como é que ficou a gravação aí, mas deu uma travada, eu tive que reiniciar tudo aqui para gravar. Mas terminando, né, já quase, gente, também. Então, o capítulo 3 ele termina com essa revelação, né, para Samuel sobre a casa de Eli, sobre essa situação. Ele não muda o seu comportamento, ele permanece teimoso com respeito à educação dos seus filhos e a forma como eles estavam conduzindo as coisas sagradas, né? E a Bíblia diz aqui no verso 19 que Samuel cresceu e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E a Bíblia diz que todo Israel, todo Israel, né, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. Ou seja, a partir daquele momento, desde criança, a notícia de que Samuel tinha recebido uma visão, recebido uma revelação, né, de Deus, ela percorreu por todo Israel e as pessoas souberam novamente que um profeta estava se levantando novamente. A Bíblia não dá detalhes como isso repercutiu, né, como que essa informação chegou a todas as pessoas, mas não é difícil imaginar que o próprio Eli tenha espalhado essa informação. Eu não consigo imaginar Samuel fofocando ou se orgulhando, né, sendo orgulhoso com essa arrogância de que Deus falou comigo, tal. Eu não consigo imaginar. Posso estar errado? Posso estar errado, mas eu não consigo. Mas então todos ficaram sabendo que novamente Deus estava se revelando. E assim a gente termina o capítulo 3, né? Novamente, esse é um estudo que é para ser complementar à sua leitura da Bíblia,
Não entenda que não é para substituir a leitura da Bíblia. Você tem que ter o seu momento com Deus, mas é um momento que, de repente, para a gente tentar abrir um pouco a nossa mente sobre o texto. Eu também não tenho todas as respostas, não sou o dono da verdade, não sou mesmo. Então, até mesmo se você tiver alguma coisa que, de repente, deve ter várias coisas que Deus chamou atenção na tua vida, mas que não chamou na minha, e você quer partilhar sobre esse assunto, você deixa nos comentários, né? Eu falo também que se você puder compartilhar para uma pessoa, um amigo, um amigo, uma amiga, um parente que você tem, sobre essa meditação diária do livro de Samuel, faça isso. Deus vai ficar muito feliz com você, desse seu ministério, de estar ajudando as pessoas a ter um relacionamento com a palavra de Deus, se buscar a santificação através da palavra de Deus. Amém? Bom, a gente fica por aqui e eu te encontro, então, no capítulo 4. Fechou?